Oi, tudo bom? Hoje eu vou iniciar o vídeo pedindo desculpa a você se ficar algum barulho de fundo aí, porque eu não estou conseguindo um espaço legal aqui em casa para gravar e sempre tem um barulho de fundo. Eu moro num lugar bem barulhento, então espero que você seja compensado pelas dicas que eu estou dando no vídeo. A blusinha que eu estou ensinando hoje a costurar é uma continuação do vídeo passado, onde eu ensino a modelagem. Uma blusa fácil e espero que você consiga pegar todas as dicas, colocar em prática e fazer sua blusinha. Então, sem delongas, vamos aprender a costurar essa blusa. Eu já posicionei o tecido em cima da cama e o comprimento do tecido está assim, ó. Esse tecido ele tem 1,40 m de largura, ou seja, a largura dele é assim. E eu só queria falar um detalhe, que no vídeo anterior, onde eu ensino a modelagem dessa blusa, lá eu falo para acrescentar 3 centímetros no finalzinho ali da barra, na lateral, 3 centímetros para largura. Só que o meu aqui eu acrescentei 4 centímetros. Lá eu tô fazendo um tamanho 36, então eu até achei que ficou bom 3 centímetros para o tamanho 36, porque senão ia ficar muito largo. Mas no meu ali eu acrescentei 4, e se ficar muito largo, depois também dá para tirar na lateral. E aí eu estou cortando essa blusa no viés, e tem que ser o viés pleno. Como que é o viés pleno? O tecido não pode ficar torto. Então, para você colocar o tecido no viés, primeiro você tem que dobrar dessa forma. Como se você estivesse dobrando um lenço. Então, para ele ficar no sentido pleno, ele tem que ter dessa beiradinha aqui até a ponta, a mesma quantidade que da ponta a essa daqui. Então, vamos dizer que ali tem 30 centímetros. Então, 30 aqui e 30 aqui. E aí vai ficar da forma correta. Eu posiciono o meio do molde aqui nessa lateral aqui, olha. Como eu fiz aqui. No caso aqui, o viés está assim, ó. Então, encostei o meio do molde no sentido aqui do viés, e aí na hora que eu cortar, dá um caimento bom na peça. Outra coisa, meu molde, ele já se encontra com margem de costura. Eu acho melhor fazer dessa forma, porque você consegue encaixar melhor o molde e não desperdiçar tecido. Então, nas cavas e no decote, eu coloquei 1 centímetro. Nas laterais, eu coloquei 2 centímetros, porque eu vou fazer a costura francesa. Embaixo, na barra, eu coloquei 2 também, mas eu creio que eu vou fazer a bainha de lenço, então nem preciso disso tudo, mas eu coloquei 2. Sempre que você for cortar um molde, independente do tecido que você tenha em mãos, é bom você lavar. Primeiro porque vem sujo da loja, né? E segundo que, para não ficar quebrando cabeça se esse tecido vai encolher ou não, então eu faço dessa forma. Chegou da loja, já põe, lavo, e não precisa nem de passar sabão, só de você deixar ele de molho um pouquinho, esfregar, enxaguar bem, já tira aquela goma que fica nele, evitando de você fazer a peça e depois ela encolher. Ainda tem mais um detalhe antes de cortar, é que esse tecido, como você pode observar, ele é estampado. Então, as flores dele não tem pé, ou seja, umas são para baixo, outras são para cima. Então, independe da forma que eu cortar, vai dar certo. Se o seu tecido tem as flores ou bichinhos, algum desenho, algum tipo de desenho que tenha sempre do mesmo jeito, ou seja, se você virar o tecido, ele fica de cabeça para baixo, então você tem que tomar um certo cuidado, você tem que colocar os moldes sempre na mesma posição. Então, não pode colocar um molde para aproveitar tecido, né? Não pode colocar um molde de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. Então, é um detalhe que você tem que observar bastante, porque senão, se você vai cortar de qualquer jeito,
o que pode acontecer é que a sua frente saia, vamos supor que as flores ali fossem todas em pé. Então, a frente ia sair com as flores em pé e as costas poderia sair com as flores viradas de cabeça para baixo. Então, são detalhes que a gente tem que observar, principalmente quem está começando. Então, na hora de comprar o tecido, sempre pensa nisso para facilitar a sua vida até você pegar a prática. Já posicionei o molde das costas aqui e não mexi com o tecido porque esse tecido é uma viscose. Todo tecido que é muito mole, é difícil você ficar manejando ele, então quanto menos você mexer, melhor. Só depois, quando eu for cortar os babados, que eu vou chegar ele um pouco para cá para facilitar para mim. Mas aqui eu cortei a parte da frente e agora eu vou cortar a parte das costas. Você deve estar se perguntando como que eu vou fazer para cortar os babados no viés pleno também, já que agora eu não tenho uma referência, porque agora o tecido está cortado, né? Então eu não tenho um quadrado no caso, né? Tá cortado o tecido. Então, agora como que eu vou fazer? Vou aproximar a câmera para mostrar para você. Eu peguei o esquadro e encostei ele nessa lateral aqui, que é o fio do tecido. Encostei o esquadro ali. Ele tem que estar bem certinho, né? E aqui eu vou ter uma reta. Então, eu até alinhavei, botei alfinete, risquei com sabonete para você conseguir ver, mas não sei se você vai conseguir ver, mas tem uma reta aqui, ó. Então, essa reta vai ser a minha referência. Então, como que eu vou fazer agora? Então, onde está riscado, eu vou cortar. E vou tirar esse excesso de tecido que está sobrando, que não vai ser útil nesse pedaço que eu estou fazendo. Então, agora que eu já cortei essa reta aqui, eu vou posicionar o tecido em forma de lenço, como eu fiz para cortar o molde da frente e das costas, dessa forma. E aí, então, dessa beiradinha até o bico, eu tenho que ter o mesmo valor do bico até essa beirada aqui. Claro que agora eu vou posicionar certinho, mas só para mostrar. Já posicionei o molde no tecido da forma correta, como eu expliquei antes. E eu poderia puxar esse tecido um pouco mais para lá, para posicionar a parte do babado das costas junto ali. Mas eu avaliei o tecido e eu vou utilizar o outro lado, a ponta de cá, onde eu já cortei também, que eu creio que eu vou perder menos tecido. Então, você tem que fazer essa avaliação na hora de posicionar o molde, de forma que você perca menos tecido. E agora é só cortar. Eu vou cortar o babado das costas desse lado do tecido que eu havia falado antes. Mas eu só quero mostrar uma coisa para você, que às vezes o tecido vem com uns defeitos, olha. Aqui, talvez foi na hora de pintar, isso deve ter dobrado, não sei. É algum defeito que causa na hora de criar o tecido, as estampas, que atrapalha a gente. Então, na hora que eu for posicionar o molde aqui, eu tenho que observar se o molde não está pegando em cima desses riscos. E aí eu vou cortar o molde das costas aqui, o babado das costas, da mesma forma que eu fiz o babado da frente. Alinhando aqui e jogando o tecido para lá em forma de lenço. Nem vou mostrar porque é a mesma coisa da frente. Agora eu vou cortar as alcinhas. Eu também vou cortá-la enviesada. Então, eu não vou ficar medindo nem quebrando cabeça com viés. Como eu já tenho um pedaço de tecido que foi cortado no viés, então eu vou tirar a minha alcinha aqui.
E aí você vê a largura e o tamanho da sua, né? E aí corta considerando a margem de costura. Para costurar essa blusa, eu estou utilizando a costura francesa. Como que ela funciona? Você vai encostar avesso das costas com avesso da frente e passar uma costura nas laterais da peça, tanto da blusa quanto do babado. Eu deixei 2 centímetros de margem de costura e passei a costura aqui com 1 centímetro. Depois de passar dessa costura, você precisa refilar. E como que você faz isso? Você vai cortar bem rente a costura que você fez, deixando 2 a 3 milímetros. Depois de cortado tudinho, não pode deixar fiapos. Você vai virar a peça para o outro lado. E vai passar uma costura, no meu caso com 1 centímetro. Você pode fazer essa costura mais estreita se você quiser. Você faz isso na blusa e no babado. Se você não for costurar a costura francesa, você vai colocar direito com direito e costurar as laterais, dando acabamento nas beiradas do tecido com overlock ou chuleado, ou também com o viés. Para fazer as alcinhas, eu peguei a tira, botei direito com direito e passei uma costura aqui com a largura de um pé de máquina. Você pode fazer mais largo, mais estreita, conforme o seu gosto. Aí você tem que ver o quanto que você deixou de espaço lá na blusa para colocar a alcinha. Depois de costurado as alcinhas, você tem que cortar o excesso de tecido que fica aqui nas laterais. Então, você corta rente a costura, não precisa ser muito rente, igual se você estivesse refilando. Corta tudo até o final lá. Depois você pega um alfinete, vai espetar aqui na beiradinha dela, fecha o alfinete e joga o alfinete para dentro da costura. Até ele sair do outro lado. E aí, depois de pronto, fica dessa forma aqui. Agora você vai colocar o babado, o lado direito do babado, em cima do avesso da blusa. É bom colocar alfinetes ou alinhavar. É bom também saber o centro, tanto do babado quanto da blusa, para casar certinho. E as laterais aqui também encosta bem certinho aqui, colocando as costuras pro lado das costas. E aí você vai passar uma costura nele todo, sem passar aqui onde vai ser colocada a alça. Aqui nas cavas eu também passei uma costura de franzir, só para embeber um pouco, mas você não vai franzir, você vai espalhar esse franzido de jeito que não dê preguinhas. E aí depois eu passei a costura. Esse franzido que eu dei nas cavas é para ajustar o tecido, para evitar que ele fique abrindo muito. E também agora eu dei alguns piques aqui no decote e nas cavas também, para na hora que virar não ficar sobrando tecido. Então agora a gente vai jogar esse tecido para lá, o babado para lá, e essas costurinhas que fica aqui embaixo, a gente vai prender ela passando uma costurinha aqui, olha, do lado da blusa, do lado avesso da blusa, bem na beiradinha, para segurar essas costuras. Você vai pegar a alcinha e enfiar ela aqui dentro, ó, esse biquinho aqui onde vai ser colocado, e prender ela do lado de cá, dessa forma aqui, ó.
Você poderia já ter colocado de uma vez na hora que estivesse costurando, mas eu preferi fazer dessa forma que eu acho mais fácil para explicar. Agora você vai pegar a parte das costas, levantar o babado e vai prender um elástico aqui na parte das costas. Mede aí no seu corpo quanto que você quer de ajuste. No meu aqui eu diminui uns quase 15 centímetros. Então, aí você vai prender de um lado na lateral ao outro na lateral. É bom você marcar o meio e posicionar o meio aqui junto com o meio da peça, para distribuir por igual o franzido, né, do elástico. Então agora você vai costurar em cima do elástico, prendendo ele no tecido, esticando assim, olha. Depois de costurado, a gente vai abaixar aqui. E aí vamos fazer uma costurinha aqui embaixo, ó, para ficar bem bonitinho. Na hora que você for costurar o elástico, passa um zigue-zague, que aí fica melhor para prender o elástico. E esse elástico ele está sendo preso na parte da blusa e não no babado. Está sendo costurado só na parte da blusa, ó. O babado está solto. E agora eu vou pegar minha alcinha, que eu já marquei a altura dela, e vou prender colocando assim, olha, para dentro. Colocando o excesso para dentro. Com a costurinha aqui vou prender. Tem outra forma de fazer. Antes de colocar o elástico, antes de fazer aquela costura de segurança, tem como você prender a alcinha já de uma vez. Só que essa parte de trás, ela tá um pouquinho folgadinha. Então, tem que ter alguém para te ajudar aí para colocar a alça no lugar certo. Eu achei que dessa forma fica melhor. Prega o elástico, depois prende a alça por dentro. Eu já coloquei as alcinhas. E eu prefiro colocá-la um pouquinho mais junto aqui para evitar que ela fique caindo. Você pode colocar também um regulador de alça para ajustar ela melhor ao corpo. Eu tirei aquele elástico que estava aqui e coloquei outro porque eu achei que estava franzindo muito. Isso aqui estava dando muito volume. Então eu coloquei um maior e também passei costura em toda a volta aqui, olha. Inclusive seguindo na frente aqui também. Mais ou menos uns centímetros. Você pode colocar também um pé de máquina. Passei um decote todinho nas cavas, emendando aqui com as costas. Também fiz a bainha nos babados e também na blusa embaixo. Eu fiz a bainha parecido com a bainha lenço, né? O mesmo processo, só que não tão fininha quanto a bainha lenço. Se você tiver dúvida como fazer a bainha lenço, você deixa nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre isso. E assim a gente finaliza a nossa blusinha super fácil. Espero que você tenha aprendido tudo. Sábado passado foi meu aniversário e toda vez que eu falo de aniversário, eu me lembro de um versículo que se encontra em Salmos 90, versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Realmente, a sabedoria é algo precioso e a gente precisa buscar isso todo dia. E quando a gente faz aniversário, a gente sempre lembra com mais precisão das bênçãos que Deus tem nos dado e realmente Ele tem nos abençoado grandemente. Então que você possa realmente buscar a presença do Senhor para conseguir alcançar um coração sábio. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal, curta e compartilhe os meus vídeos. E até a próxima. Tchau!